Vamos então continuar aqui falando sobre os anjos guardiões. Nós vamos terminar aqui a questão 495 com o comentário do Kardec. Nós vimos, né, no nosso último estudo a colocação de São Luís e Santo Agostinho, que é uma colocação maravilhosa. A gente tem que ler e reler sempre. E agora a colocação do Kardec. A doutrina dos anjos guardiões, velando por seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender, ao contrário, ela é grandiosa e sublime. Não vemos na terra um pai velar por seu filho, embora esteja longe dele, ajudando-o com seus conselhos por correspondência. Vou lembrar que na época do Kardec só tinha correspondência, né? Só as cartas para se comunicar. O que haveria então de espantoso no fato de que os espíritos possam, de um mundo ao outro, guiar os que estão sob a sua proteção, uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que aqui na Terra separa os continentes? Além disso, não dispõe do fluido universal que interliga os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão de pensamentos, assim como o ar é o veículo da transmissão do som para nós? Então, o que o Kardec está colocando aqui, que a gente não precisa se surpreender. Porque da mesma forma que um pai se preocupa com o filho, na época do Kardec mandava cartas, hoje está o tempo todo ali conversando ou monitorando, os espíritos que nos são afins, aqueles que nos amam, também mantêm o contato conosco, onde eles estiverem, porque para o pensamento não existe barreira, né? E o pensamento viaja numa velocidade maior que a velocidade da luz. Vamos agora para 496. O espírito que abandona seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode lhe fazer mal? Os bons espíritos nunca fazem o mal. Isso nós precisamos entender. Aqueles que são verdadeiramente bons nunca fazem o mal. Deixam que seja feito por aqueles que lhes tomam o lugar. Então acusais o destino pelos infortúnios que vos sobrecarregam, sendo que a falta é vossa. Nós temos à nossa volta os espíritos afins, né, que são aqueles que estão conosco por sintonia. Não só aqueles que estão conosco por vingança, por raiva, que são os obsessores, mas temos os de afinidade. E o de afinidade não quer dizer que seja um espírito superior. Então ele pode estar ali por afinidade da bebida, por afinidade do cigarro, por afinidade do estudo, por ser um amigo de outras vidas também. Então, nós temos à nossa volta vários espíritos que a gente chama de espíritos simpáticos. Família espiritual, que são aqueles que torcem por nós, estão querendo nos ajudar. Perdão. E nós temos os anjos guardiões, os mentores, o anjo da guarda, não importa o nome que a gente dê, que é um espírito superior, esse muito superior, que tutela não só um, mas vários entes queridos. Perdão. Então ele vai ali, da onde ele estiver, do plano que ele estiver, ele vai tutelar aqueles que lhes são, digamos assim, entregues por missão. É uma missão que eles têm, eles vão ser os anjos guardiões, eles vão ser os mentores daquelas pessoas. E vão estar sempre ligados mentalmente. Agora, se nós nos afastamos dos nossos mentores, se nós não damos ouvidos, não conversamos com eles, preferimos os espíritos simpáticos, e aí quando a gente fala do simpático, nós estamos preferindo aquele que está dando maus conselhos, aquele que está, vamos para farra, beber um pouquinho não faz mal, fumar um pouquinho não faz mal, né? Um baseado vai relaxar, aquele que fica dando maus conselhos, e o nosso protetor, o nosso espírito guardião que está ali tentando auxiliar é colocado para escanteio, ele pura e simplesmente se afasta. Ele mantém ligado o pensamento dele conosco, ele nunca se desliga, mas ele se afasta até que a gente o chame. Hora que a coisa pesa, a hora que a gente se arrepende, a hora que a gente quer realmente mudar, a gente no momento que quer mudar, ele já está em contato conosco. E não importa o nome que a gente dê a eles.
Pode chamar do nome que quiser. As pessoas que, principalmente dentro do catolicismo, colocam, o meu anjo da guarda é Santo Expedito, é São Lucas, é São José, é São Luís, Teresa de Ávila. Não importa. Você pode dar o nome que você quiser, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Não importa, eles não vão se importar com o nome que vocês os chamarem. Eu prefiro chamar o meu de mentor, porque eu sei que é um mentor, eu sei do carinho, do amor que tem para comigo e sei da minha responsabilidade por não atendê-lo e por não ouvi-lo como deveria. E a gente precisa tomar cuidado com aqueles espíritos simpáticos que estão conosco por serem amigos, por terem sido parentes e nem sempre estão ali nos colocando os melhores conselhos, porque eles estão ainda em patamares iguais ao nosso ou às vezes até com mais dificuldades do que os nossos estão perto, porque nós os chamamos. Então é aquela pessoa que não se conforma com o pai que desencarnou, que a mãe que desencarnou e chama aquele espírito que não está preparado, que não tem condições, e aí ele está ali e a pessoa se sente mal. Aquele espírito não está querendo fazer mal. Ele quer ajudar, mas ele não sabe como, ele ainda não se elevou, ele ainda não se estruturou, ele precisa ser tratado, ele precisa ser ajudado no plano espiritual. Aí depois que ele tiver em condições, ele até pode visitar a família. A gente vê isso lá no André Luiz, no Nosso Lar. Mas é só quando tiver condições de poder fazer alguma coisa sem atrapalhar. E nós vemos que com todo aquele preparo do André Luiz, ele fica ali, ele tem aquele momento de revolta que ele pede ajuda, quando ele vê que a esposa está no segundo casamento. Aí ele entra em oração, ele pede ajuda e a Narcisa aparece ali na hora para ele. É um segundo entre ele pedir ajuda e a Narcisa aparecer ali para ele. Então vamos lá. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que lhe pudesse querer mal? É interessante essa pergunta, né? Porque a gente acha que o mentor vai fazer tudo pra gente. Como a gente, né? A gente quer botar o filho numa redoma, ele não vai aprender nada. A gente quer afastar tudo dos nossos filhos, eles não sabem lidar com nada. A gente precisa entender que o olhar do espírito protetor é um olhar elevado, é um olhar que quer que a gente aprenda, que a gente caminhe pelas nossas próprias pernas. Ele não vai chegar aqui e afastar aquele espírito simpático que eu estou chamando. Aquele espírito simpático que eu estou ali, né, no quentinho com ele, fofocando, né, na maledicência, no cigarrinho, na bebidinha. Ele não vai fazer isso, ele pode até argumentar conosco. Nós vamos ouvi-lo ou não, se nós quisermos. Isso a gente precisa entender. Então vamos lá, vamos ver a resposta. Vou fazer a pergunta de novo. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que lhe pudesse querer mal? Há união de maus espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas se o protegido quiser, olha o livre-arbítrio, se o protegido quiser, devolverá toda a força para o seu bom espírito. Então, se nós quisermos, nós vamos ouvir, conversar e assimilar os conselhos, né, a argumentação do nosso mentor. E não ficar em sintonia com aqueles que estão ali tentando anular a influência do nosso mentor. A gente pode até ouvir, mas a gente está, se nós estivermos no nosso vigiar e orar, se nós estivermos ali resolutos mesmo, com força de vontade para se modificar, hora que vem, isso não tem muita importância, a gente para, faz uma oração, pede ajuda, não tem importância sim. Porque tudo tem muita importância. Tudo faz parte da minha mudança. Aquele clichê das nossas avós, que grão em grão a galinha enche o papo, é uma grande verdade, para o bem ou para o mal. Um grãozinho não faz muita diferença, mas junta 1.000, 2.000, 10.000 grãozinhos, o peso que tem. Essa é que é a questão. Nós precisamos nos manter vigilantes o tempo todo, as 24 horas do dia. Então, o que ele está colocando, do verbo haver, a união de maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Então, eles estão ali para ver se conseguem neutralizar a ação do nosso mentor. Mas, se o protegido quiser,
devolverá toda a força para o seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre em outro lugar alguém desejoso de ser ajudado, e ele aproveita a oportunidade esperando o retorno junto ao seu protegido. Então, o que ele está colocando aqui? Se ele não consegue ser ouvido, ele vai procurar aqueles que o ouvem e vai continuar mantendo o contato? Continua, mas esperando que aquele protegido chame, o procure e queira se modificar. Quando o espírito protetor deixa seu protegido extraviar-se na vida, isso se deve à sua impotência para lutar contra outros espíritos maléficos? Olha a resposta: não. Não existe a impotência do espírito elevado com os espíritos menos esclarecidos. Até porque ele não vai olhar para esse espírito como um mal. Ele vai olhar para esse espírito como um irmãozinho que está equivocado, precisando de ajuda e no seu devido tempo será ajudado. O olhar para o nosso irmão obsessor ou para o nosso irmão simpático que está ali querendo tirar a gente do caminho é um olhar de benevolência, de indulgência, porque ele sabe que ali está um espírito que precisa mais de ajuda do que de censura. Esse olhar, porque esse espírito também vai crescer e vai melhorar exatamente como nós. Quem nos garante que ontem nós não fomos obsessor de alguém? Quem nos garante que hoje nós não somos obsessores de encarnados ou obsessores de desencarnados? Nós precisamos fazer uma análise mais realista de nós mesmos, de como nós somos, de como nós agimos. Então, não é o que está aqui. É porque o espírito não é porque o espírito não pode, mas porque não quer. Ele não vai afastar aquele espírito porque ele não pode. Não vai afastar porque ele não quer. Ele vai nos deixar realizar a nossa prova, o nosso livre-arbítrio. Eu vou ouvi-lo ou eu vou chamar o mentor? Eu vou ouvi-lo ou eu vou fazer uma oração? Para que através da oração ele seja obrigado. Porque a hora que eu faço uma oração, eu modifico a minha vibração. Toda vez que eu entro numa oração verdadeira, com palavras, com sentimentos verdadeiros, eu subo o patamar vibratório. Quando eu subo o patamar vibratório, os irmãozinhos que estão num patamar menor não me alcançam. A oração é o nosso caminho para que a gente possa encontrar auxílio, para que a gente possa se modificar. Enquanto nós não entendermos a força, enquanto nós não entendermos a maravilha que é a oração, nós não soubermos lidar com ela, nós não vamos caminhar na velocidade que nós queremos caminhar. Então eu vou repetir. Não é porque o espírito não pode, mas porque não quer. Seu protegido sai das provações mais perfeito e mais instruído. É por isso que ele não quer. Porque ele sabe que aquele que ele está protegendo, ao se ligar com aquele irmãozinho menos esclarecido, ele vai apanhar, ele vai sentir a dor, ele vai escorregar, então ele vai sair dali mais forte. A hora que ele pedir ajuda para o mentor, ele vai estar mais forte, ele vai estar mais resoluto em se modificar. O espírito assiste com seus conselhos pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são escutados. Somente a fraqueza, o desleixo, a negligência ou o orgulho do homem fortalecem os maus espíritos. É a nossa fraqueza, o nosso desleixo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, vaidade é que fortalecem os maus espíritos. Na hora que nós queremos realmente, entramos em oração e pedimos sinceramente ajuda, quem nos acolhe é o nosso mentor. O poder, eu vou repetir, somente a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem fortalecem os maus espíritos. O poder deles, dos maus espíritos, sobre vós, provém apenas do fato de não lhes opordes resistência. Somos nós que temos que resistir. Somos nós que temos que nos fortalecer para resistirmos aos maus conselhos. E aí nós vamos reler, vamos rever as questões 467 e 469, que nós já vimos, mas não custa a gente lembrar. 467.
pode-se escapar, né, fugir da influência dos espíritos que induzem ao mal? Vocês podem sim, pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos ou que os atraem por seus pensamentos. Eles só estão ali porque estão em sintonia, porque foram chamados ou porque são atraídos por aqueles desejos que nós ainda nos comprazemos com ele, nós estamos ali no quentinho com eles. E na 469, por que meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, rejeitareis a influência dos espíritos inferiores, destruindo o império que queriam ter sobre vós. Evitai ouvir as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que insuflam entre vós a discórdia e todas as más paixões. Então é sempre bom a gente relembrar perguntas anteriores para fortalecer e entendermos melhor o que nós estamos estudando. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não há nenhuma circunstância em que, sem o abandonar, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Olha que interessante. Quais são as circunstâncias em que ela não é necessária? Quando o seu protegido já alcançou o seu caminho, quando o seu protegido já não está dentro da dualidade, porque nós precisamos de um mentor enquanto nós estivermos vivenciando a dualidade, quando o bem e o mal estiverem lutando dentro de nós. Quando na oração que Jesus nos ensinou, nós colocamos que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, a terra é a materialidade, né? É o mal que existe em nós. E o céu é o bem, as coisas boas, é a hora que nós nos esforçamos para nos melhorarmos. Então, quando a gente pede ajuda, né, nós pedimos a ajuda a Deus, que seja feita a sua vontade, tanto na terra, que é a materialidade, que é esse mundo de ilusões que nós estamos vivendo, quanto no céu, que é a nossa busca, que é o nosso mundo espiritual, que é a nossa vontade de se modificar. Nós precisamos entender muito claramente aquilo que nós pedimos, né? E aquilo que nós falamos. Às vezes, tem pessoas que repetem como decoreba, não sabem nem o que está falando. Não significa nada. Se nós não conseguirmos realizar a oração do Pai Nosso, sentindo e entendendo cada palavra que fazemos, façamos uma oração, uma prece nossa, com as nossas palavras, pedindo o auxílio e conversando com o Pai. Qual é o pai que se recusa a conversar com o filho? Mesmo nós que somos pais falhos, que somos pais com pouco conhecimento, porque nós estamos no segundo estágio da evolução, nós saímos ontem da primitividade, nós não deixamos de escutar os nossos filhos quando eles nos falam ou quando eles nos chamam, por mais que seja uma bobagemzinha que ele queira falar. Imagina Deus, nosso Pai, que é só amor, é de uma misericórdia infinita. Como diz o Simão Pedro, né, o palestrante, né, é de uma misericórdia extremamente justa e de uma justiça extremamente misericordiosa. Ele vai nos ouvir sempre. Basta que a gente queira de coração falar com ele. Há um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo guardião, né, do mentor? Sim, quando ele chegou ao ponto de poder conduzir-se por si só, como há um momento em que o aluno não tem mais necessidade de professor. Mas isso não acontece no mundo terreno, ou seja, isso não acontece na Terra. Não é na Terra que nós vamos dispensar o nosso mentor, nem quando a Terra começar a regeneração, porque nós vamos ficar em transição muito tempo. Hora que começar a regeneração, e isso infelizmente ainda está longe, porque a regeneração vai começar de verdade hora que nós não tivermos fome, hora que nós não tivermos guerra, hora que nós não tivermos os animais sofrendo como eles estão sofrendo, porque nós somos, a maioria é predador.
Eu sou vegetariana há mais de 50 anos, mas eu ainda não consegui ser vegana. E o mundo, quando começar a ser de regeneração, o caminho dele vai ser modificar os vegetarianos, que é o que vão estar começando, para o veganismo, que é o mundo de regeneração será vegano. Então por aí a gente vê como nós estamos longe ainda de que o planeta comece a regeneração. Nós vamos ficar na transição ainda um longo tempo, a não ser que aconteça alguma coisa que modifique muito, né, que obrigue todo mundo praticamente a começar a ser vegetariano, alguma coisa assim. Se não, ainda tem muito chão pela frente. Mas, mesmo quando começar a Terra a ser de regeneração, ainda estaremos em dualidade, ainda estaremos trabalhando a nossa reforma íntima, ainda estaremos lutando com o mal que existe em nós, ainda estaremos precisando do nosso mentor, do nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda, não importa o nome que a gente dê a ele. Então, não vai ser na Terra, a não ser quando a Terra, daqui a alguns milênios, passar a ser um planeta ditoso. Aí talvez, acredito que num planeta ditoso não precise mais, nós não precisaremos mais do anjo guardião. Seremos nós que estaremos lá num planeta ditoso, que começaremos a ser guardiões daqueles que precisam de ajuda. Por que a ação dos espíritos em nossa existência é oculta? E por que quando nos protegem não o fazem de uma maneira ostensiva? Se vós contasseis com a ação deles, não agiríeis sozinhos, e vosso espírito não progrediria. Porque nós somos loucos por uma muleta, gente. Nós somos loucos para que alguém faça as coisas por nós. A gente é louco para ir buscar alguém que resolva nossos problemas, né? É louco para buscar conselho. E vamos lembrar, o espírito que dá conselho é um espírito simpático, menos esclarecido, que está na mesma faixa que a nossa, porque os espíritos superiores não dão conselhos, não se intrometem, eles não entram dentro do nosso livre-arbítrio, porque sabem que vai criar responsabilidade para eles e estarão nos atrapalhando, porque nós precisamos crescer sozinhos, nós precisamos andar pelos nossos próprios pés, nós precisamos tomar as nossas decisões sozinhos. Então, quando alguém diz, o meu guia está me aconselhando, ele me manda fazer isso, ele me manda fazer aquilo, corre. Corre, porque esse guia, se não for igual, na mesma sintonia daquele que se sente guiado, às vezes é até inferior. Ele está ali para deturpar, ele está ali para tirar aquela pessoa do caminho. Nós precisamos tomar muito cuidado com as ilusões, né, com as fantasias que as pessoas criam em torno da espiritualidade. Aí depois acontecem os problemas que acontecem de médiuns que estão trabalhando para o lado negro da força, vamos dizer assim, como lá no Star Trek, né? Estão trabalhando para os nossos irmãozinhos instigantes e não para os nossos irmãos de luz. E tem muitos, infelizmente. Então vamos repetir aqui. Se vós contasseis com a ação deles, não agiríeis sozinhos, e vosso espírito não progrediria. Para que ele possa avançar, necessita da experiência e muitas vezes é preciso que adquira a sua custa. É preciso que exerça suas forças, porque sem isso seria como uma criança a quem não se permite andar sozinha. A ação dos espíritos que querem o vosso bem é sempre regulada de forma a permitir vosso livre-arbítrio, pois se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos deve conduzir a Deus. Por não ver quem possa ampará-lo, o homem se entrega às próprias forças. O seu guia, entretanto, vela por ele e de vez em quando o adverte do perigo. Nós temos isso claramente aqui na Terra. Quando os nossos filhos começam a aprender a andar, nós não o carregamos no colo, porque senão eles não vão aprender a andar nunca, eles vão ficar de cadeira de roda. Nós vamos incentivá-los a cair.
Eles vão cair e a gente vai falar, não é nada, levanta. Ele levanta e aí o pai pega na mão, a mãe pega na mão, aí de repente solta uma mão, deixa ele tentar andar sozinho, de repente solta as duas mãos, ele vai chiar, vai se jogar no chão, manda levantar, aí a mãe vai ali pertinho, aí ele dá os primeiros passinhos, a mãe segura e ela vai se afastando até que a criança consegue andar sozinha. Ela vai cair, mas a cada vez que ela cai, ela se levanta mais rápido. É assim conosco. Nosso mentor vai fazer a mesma coisa. Ele vai ajudar ali enquanto a gente precisa, enquanto a gente está muito, digamos assim, no início de tentar aprender a andar, mas na hora que ele vê que a gente já consegue dar uns passos, ele vai se afastando para que a gente ande sozinho e aprenda a andar. Caminhe pelos nossos próprios pés. Mas ele vai estar sempre por perto para amparar se o tombo for muito grande. E se a gente pedir ajuda. O espírito protetor que consegue levar seu protegido para o bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? É um mérito que é levado em conta a seu favor, seja para seu próprio crescimento, seja para a sua felicidade. Fica feliz quando vê seus cuidados coroados de sucesso e triunfa, assim como um mestre triunfa com o sucesso do seu aluno. Qual é o mestre que quando vê que um aluno seu ganha um prêmio, ganha uma bolsa, ou quando um aluno seu é considerado um cientista, um gênio, ganha um prêmio Nobel, ou ganha um concurso e vai estudar no exterior, qual é o mestre que não se sente feliz de ter participado, né, dos primeiros passos daquela criança, daquele aluno que começou a aprender com ele e hoje sabe mais do que ele, hoje está em condições, daqui a pouco, ou já está em condições de ensinar. Qual é o mestre que não fica feliz com isso? Ainda mais um espírito elevado, um espírito já puro, que são os mentores, né? São aqueles que estão guiando vários. E nós temos aqueles mentores que são da família espiritual, que são os espíritos afins, que sabem um pouco mais do que nós, que estão mais próximos de nós e que são melhores do que nós, mas que têm para conosco uma amizade muito grande. Então, esses são subordinados do mentor maior. E é assim que caminha. Nós temos aquele mentor que é o nosso amigo, que está sempre ali conosco, que é um irmão, um amigo, um parente, e que talvez na próxima encarnação dele nós sejamos os mentores simpáticos, né? Os espíritos simpáticos, aquele que vai ficar mais próximo dele. Mas esse mentor, esse espírito simpático que está aqui nos auxiliando, ele se reporta a um espírito superior, que coordena vários espíritos simpáticos, de vários espíritos que lhes são afins. Porque a nossa família cresce a cada reencarnação, os nossos amigos crescem, e quanto mais o espírito se eleva, mais ele ama incondicionalmente, então mais ele quer ajudar aqueles que ficaram para trás. Então aquele mentor que está lá em cima, com certeza já cruzou conosco, é um espírito querido, nos ama, como ama muitos aos quais ele coordena, aos quais ele ajuda, ama o nosso espírito simpático que está ali, a encarnação toda conosco, pela amizade, pelo carinho. Então, quando nós nos referimos ao nosso mentor no dia a dia, nós estamos nos referindo ao espírito simpático que está ali, né, que é aquele que é o nosso amigão, que está ali desde antes do nosso nascimento e que continua conosco depois do nosso desencarne. E quando nós falamos do guardião, né, do espírito guardião, do mentor mesmo, aquele que é um espírito puro, que está coordenando todas as coisas ali à nossa volta, esse está em planos muito superiores, mas está ligado conosco através do pensamento, através da mente. Então, a hora que a gente percebe o quanto nós movimentamos a nossa volta de energia, quando a gente percebe que nós temos os nossos familiares, os espíritos simpáticos, o nosso mentor, o preposto que foi colocado ali para nos acompanhar, né, nosso vamos colocar aqui o nosso anjo da guarda, que está ali nos acompanhando. Nós temos o mentor, que é aquele preposto maior,
coordena vários, por ser um espírito extremamente iluminado, a gente pode dar o nome que a gente quiser para ele, que está ali torcendo por nós, nos ajudando. Poxa, a gente tem que cuidar mais dessa encarnação, a gente tem que cuidar mais dos pensamentos, dos sentimentos, de tudo que está à nossa volta, porque a gente movimenta uma infinidade de espíritos que nos amam e que nos querem o melhor possível, que estão apostos cada vez que a gente pede ajuda, cada vez que a gente faz uma oração sincera. Então nós temos que merecer tudo isso, temos que fazer por merecer. Aí eu falo por mim, tenho que fazer por merecer. Tenho que buscar me melhorar o máximo possível para ser digna de todo esse amparo que eu recebo. O espírito protetor, aí nós continuamos aqui na mesma pergunta, o Kardec continua dentro da mesma pergunta. O espírito protetor, ele é responsável quando não o consegue? Quando ele não consegue ajudar o seu protegido, ele é responsável? Não, pois fez o que dependia dele. Ele não é responsável pelos nossos erros, porque ele está ao nosso lado para argumentar, para fazer com que a gente escolha o melhor caminho pelo nosso livre-arbítrio. Se nós não escolhemos, não ouvimos, não queremos escutar, é um direito nosso, está dentro do nosso livre-arbítrio. Ele não tem nada a ver com os nossos erros. O que ele coloca? Ele é responsável quando não consegue nos auxiliar? Não, pois fez o que dependia dele. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, apesar de seus avisos, não sofre. Isso não é um motivo de perturbação para a sua felicidade? Olha a resposta. Padece pelos erros do seu protegido e os lamenta. Claro que padece, claro que sente. Fica triste, como a gente vê um filho que está no mau caminho, um filho que sai de casa e vai bater cabeça. A gente fez tudo o que pôde, mas ele tem que aprender. Ele já um homem, uma mulher feito, já é adulto, a gente não tem como amarrar e trazer de volta, porque ir contra o livre-arbítrio, é uma violência. Nenhum espírito elevado vai cometer qualquer tipo de violência. Vamos repetir aqui. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho apesar de seus avisos não sofre? Resposta, padece pelos erros do seu protegido e os lamenta. Mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrestre, porque ele sabe que há remédio para o mal e o que não se faz hoje se fará amanhã. Então não está dentro daquele paternalismo, né, que fica ali chorando porque o mundo vai acabar amanhã, a vida é curta, tem que viver hoje. Não, nós somos eternos. O nosso mentor tem essa consciência de que não importa. O erro que nós estamos cometendo hoje, a vida que nós estamos tendo hoje aqui na Terra, é um estalar de dedos. Como o Emmanuel coloca, é um pernoite numa estalagem precária. É só um pernoite. Então, se a gente errou nesse pernoite, a gente tem o outro dia para consertar, nós temos a próxima encarnação para consertar, nós somos eternos. Então o nosso guardião, o nosso mentor, sabe que deixa bater a cabeça, batendo a cabeça vai aprender. A hora que ele resolver aprender, estou ali do lado para ajudar. A hora que ele quiser verdadeiramente aprender. E como nós temos a eternidade pela frente e Deus ensina pelo tempo, Deus não ensina pela dor nem pela violência. A dor somos nós que causamos. Deus ensina com o tempo. E se nós soubermos aprender a utilizar o tempo ao nosso favor, nós estaremos aprendendo cada vez mais rápido. Nós é que precisamos fazer a nossa escolha. Podemos sempre saber o nome de nosso espírito protetor, o anjo guardião? Como? Olha a resposta. Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais que só existem os espíritos que conheceis? E na mesma pergunta o Kardec continua. Como então invocá-lo se não o conhecemos? A gente tem muito essa questão de nome, né, de ser alguém conhecido. Olha a resposta. Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior porque tem de simpatia ou veneração,
Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, pois todos os bons espíritos são irmãos e se ajudam mutuamente. Então aqui o que ele está colocando? Não importa o nome que você dê, você pode chamar seu anjo guardião de Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanúfalo, Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresa d'Ávila, não importa o nome que você dê. O seu anjo guardião não vai se importar com isso, porque na superioridade, os espíritos elevados, os espíritos puros, todos são amigos, todos estão em sintonia. Se eu chamar o espírito A pelo nome do espírito C, porque eu tenho carinho pelo espírito C, ele vai ficar muito contente pelo carinho que eu estou dedicando e não vai se importar com o nome que eu for chamar. Posso chamá-lo do jeito que nós quisermos. Isso não importa. Por isso não importa a religião que nós temos. Se for católico, se for protestante, se for budista, se for jainista, se for judeu, se for islâmico, não importa. Nosso protetor vai estar ali respondendo pelo nome. Se ele quiser chamá-lo de Maomé, não tem problema. De Arjuna, de Krishna, não tem problema. Ele vai estar sempre ali firme e forte para nos auxiliar. Vamos então no nosso próximo estudo continuar aqui a questão dos anjos guardiões. Nós paramos aqui na 505. Foi a última pergunta que nós vimos aqui, foi a 505. Vamos continuar então no nosso próximo estudo. Até lá.